Ofereço a palavra ao presidente executivo do Instituto Trata Brasil, Dr. Edson Carlos. Doutor Edson, só um minutinho, porque nós temos aqui a presença do deputado federal Júlio César, que está nos dando a honra de sua presença, a presença do deputado federal Fausto Pinato e a presença do deputado missionário José Olímpio. Só está faltando aqui a presença do deputado Eduardo Cunha. Uma palavra, doutor Edson. Bom dia a todos. É uma honra. Queria agradecer à Comissão de Infraestrutura do Senado, do senador Garibaldi, senador Fernando Bezerra, governador Geraldo Alckmin, meu amigo Roberto Tavares, mais um lutador aí pelo saneamento, Dr. Walter Gomes. É uma honra para o Trata Brasil estar nessa comissão e nessa audiência pública. Bom, se o saneamento estivesse andando bem, certamente não estaríamos aqui, né? Apesar dos avanços dos últimos anos, e foram avanços importantes, nós estamos ainda muito distantes de ter uma situação digna de saneamento básico no Brasil. Eu vou passar alguns números, né? Tenho 10 minutos, não é isso, senador? Que falam por si. 10 minutos. Os números são de 2013, o último número oficial do Ministério das Cidades. Meu amigo Biratã, tudo bem? Deputado Arnaldo Madeira, desculpe. Tantos amigos, Arnaldo Jardim, desculpe. Tantos amigos aqui. Bom, nós podemos dizer que essa situação do saneamento não condiz com o Brasil, sétima economia do mundo. Nós temos ainda mais da metade da população sem coleta de esgoto e só 39% dos esgotos do país são tratados. Quer dizer, isso fala por si. A maior parte do esgoto do país ainda vai, Benedito, ainda vai para a natureza. Então, isso mostra o tamanho do desafio que nós temos para vencer se a gente considerar o prazo de 20 anos do Plano Nacional de Saneamento Básico. Ainda temos 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada, 6 milhões de brasileiros que não têm um banheiro. Então, nós podemos dizer que nós temos ilhas de excelência em saneamento e uma parte grande do país que precisa avançar muito ainda. Aqui vocês olhem, os estados em azul escuro são aqueles que têm mais de 70% de coleta de esgoto. Então, aqui nós temos essa região aqui, essa região de azul claro e azul escuro é a região que mais progrediu, os estados que mais progrediram em coleta. E uma região enorme no norte, uma parte importante no nordeste também, precisando avançar bastante em coleta de esgoto, né? No que se refere ao tratamento de esgoto, a situação é ainda pior. Nós temos ainda uma dificuldade muito grande de ampliar o tratamento do esgoto. Temos muitos municípios grandes que fizeram um trabalho grande de coleta, das redes de coleta, mas mesmo esses grandes municípios evoluíram um pouco no tratamento do esgoto. Então, nós temos muitas cidades que coletam 90% do esgoto e tratam 10%, 20%. Quer dizer, faltou construir a interligação dessas redes com as estações de tratamento e mesmo construir muitas estações de tratamento. Então, o tratamento do esgoto é um dos indicadores mais atrasados do Brasil. Isso explica a qualidade dos rios urbanos. O fato de muitos municípios não terem feito ainda toda a sua rede de coleta e mesmo o tratamento do esgoto mostra por que os rios ficaram nessa situação, a ponto de a gente não conseguir usar os rios nesse momento de falta de água. Pelos cálculos que a gente fez, são 5 mil piscinas olímpicas de esgoto jogadas na natureza por dia no Brasil. Então, é um desafio enorme que não dá mais para adiar. Então, eu fico muito feliz aqui, viu, senador Fernando Bezerra, senador Garibaldi, governador Alckmin, de estar aqui nessa... Porque, realmente, aqui nós podemos resolver. Se nós não resolvermos aqui numa conferência como essa, vai ficar difícil a gente caminhar. Bom, o resultado disso são milhares de internações todos os anos, só por diarreia. O governador Alckmin sabe melhor que nós aí todas essas doenças transmitidas por não ter saneamento básico. Então, são, na sua maior parte, crianças. Por isso que a Pastoral da Criança é nossa parceira. A doutora Zilda Arnes está com a gente, estava quando viva, hoje o seu filho, Nelson Arnes, junto desde o início,
temos parceria com a Unicef, com a Fundação Abrinq, com todas essas ONGs importantes voltadas à saúde infantil, porque realmente o primeiro reflexo que uma cidade tem quando não tem saneamento é sobrecarga dos postos de saúde, dos hospitais, por doenças transmitidas pelo esgoto, né? Aqui um quadro de 2013 mostra que nós temos aqui São Paulo, por exemplo, um estado que está caminhando forte, já 2 estados que têm desafios muito grandes. Santa Catarina, pasmem, né? Santa Catarina, um estado de altíssima qualidade de vida, tem um desafio gigante ainda em coletar e tratar esgoto, né? Só 16% da população de Santa Catarina tem coleta de esgoto. E o Pará, menos de 4% da população tem coleta de esgoto. Então, isso mostra para frente, né? O que a gente vai fazer daqui para lá? Isso é história, né? Não adianta a gente ficar discutindo isso. O que nós vamos fazer para que essas cidades, estados, saiam dessa situação, né? Porque ninguém está aí porque quis. Há problemas, certamente o doutor Roberto Tavares vai comentar muito dos gargalos do saneamento. Quer dizer, não é só a falta de recurso, não explica tudo isso daqui. Mesmo colocando, viu, senador Fernando Bezerra, se a gente colocar 300 bilhões de reais no saneamento hoje, não vai mudar quase nada. Então, nós precisamos mudar muita coisa, eliminar gargalos, para que a gente possa avançar de uma forma... As perdas de água eu vou comentar depois, situação da crise hídrica. A gente fez um estudo junto com o doutor Gessner Oliveira, presidiu a Sabesp, é uma referência na área de saneamento, e aqui a gente vê, no que se refere à perda de água no sistema de distribuição, como o Brasil vem caindo pouco no que se refere à perda de água potável nos sistemas de distribuição. Quer dizer, a gente saiu de uma taxa de 45 em 2004, 10 anos depois, nós estamos aqui em 37. Quer dizer, isso no momento que tinha muita água, era um indicador esquecido. Nós podemos dizer que era um indicador que ninguém prestava muita atenção. Com essa crise de água no Sudeste, isso tomou um vulto enorme. Então, isso reforça a necessidade daqui do governo federal ter linhas de financiamento específicas para a perda de água, condições diferenciadas para que as empresas, os governos possam investir mais forte, porque são investimentos muito pesados, de longo prazo. Então, nós não podemos deixar a perda de água junto com esse monte de investimento, tem que ter linhas separadas para que as empresas possam fazer esses investimentos que são, muitas vezes, de trocar milhares de quilômetros de redes. São redes construídas há 50, 60, 100 anos, que não têm mais condição de vida e precisamos trocar isso. Então, precisamos de recursos também. Aqui, pelos nossos cálculos, senador Garibaldi, nós perdemos, em 2013, 6 cantareiras e meio. O volume que nós perdemos de água nas redes de distribuição equivaleu a 6 cantareiras no Brasil todo. Quer dizer, se um cantareiro é muito, você imagina 6 sistemas cantareiras que a gente perdeu. Quer dizer, existe um manancial enorme, que são nas perdas, que a gente precisa recuperar muito rapidamente. Isso equivaleu a 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais deixaram de voltar para o sistema de saneamento se essa água fosse computada, não só os vazamentos, mas os roubos de água, as ligações clandestinas. Então, governador Alckmin, nós temos que enfrentar a situação das áreas irregulares, é fundamental, porque nós temos milhares e milhares de pessoas morando em áreas irregulares que, de alguma forma, têm acesso à água, seja roubada, seja de poço, e geram esgoto, e a gente não sabe o que fazer com essas áreas, e a gente faz de conta que elas não existem. Elas existem, elas consomem água, muitas vezes a população não paga por essa água e gasta muito mais. Nós temos comunidades que a gente visita, que as famílias, em Porto Alegre, agora nós estamos fazendo um projeto junto com o DEMAI de Porto Alegre, governador. A comunidade que a gente monitorou, as famílias gastam 6 vezes mais água do que uma casa regular, por não pagar a conta. Então, nós precisamos enfrentar a questão das áreas irregulares e a questão das áreas rurais. É outro ponto que nós precisamos, viu, senador? A área rural, na área de saneamento, está sem dono. Nós precisamos encontrar uma forma de atacar as áreas rurais.
porque muito da água da área urbana vem da área rural, então a gente precisa preservar a água desde a nascente. Nós temos um projeto com a WWF no Pantanal, 25 cidades do Mato Grosso, onde nasce 30% da água do Pantanal, praticamente todas jogam esgoto nas nascentes do Pantanal. Então, quer dizer, o Pantanal, que é uma região belíssima, preservada, não está sendo preservado, assim como a Amazônia também não está sendo preservada no que se refere a esgoto. No ranking que a gente soltou agora sobre as 100 maiores cidades, eu vou passar aqui algumas telas para não... Aqui a gente vê, senadores, deputados, que as melhores cidades do Brasil estão concentradas aqui nessa região. São Paulo, Paraná, Minas, uma na Bahia, uma no Rio de Janeiro, e as 10 piores concentradas muito na região norte, uma no Nordeste, uma no Sul, que é Gravataí. Então, nós precisamos fazer com que esses pontos azuis caminhem para outras regiões do Brasil, porque a gente sabe que São Paulo, Paraná, Minas, esses estados estão caminhando muito fortemente para a universalização. Mas nós temos uma parte enorme do Brasil que está parada, as empresas em situações dificílimas. Muitas das empresas, eu não estou aqui para falar em nome do Roberto, né, Roberto? Desculpa até, mas eu vivenciei isso no caso do Ceará, que nós temos uma articulação muito boa com o governador, nós estamos tentando ajudar lá no Ceará. Fica patente que esses estados do Nordeste, a maior parte, a empresa é suportada financeiramente por 5, 6, 10 cidades. E tem 100 cidades que são deficitárias em saneamento. Quer dizer, o sistema não para em pé. Nós precisamos atacar essas coisas, senão a gente não avança também. E aqui os benefícios econômicos. Aqui o pessoal da Fundação Getúlio Vargas fez uma projeção para a gente de quanto que cairiam as doenças transmitidas por esgoto se a gente caminhasse para a universalização. É impressionante a queda. E isso significa mais recurso para os municípios investirem em outras áreas como educação, habitação, iluminação, tantas coisas que hoje esses recursos dessas doenças drenam recurso dos municípios e dos estados por não ter feito a infraestrutura mais básica. Então, isso é recurso. Aqui, governador, o aumento do valor do imóvel quando ele passa a ter rede de água e rede de esgoto. Quer dizer, o patrimônio das famílias aumenta demais. O Dr. Gésner Oliveira fez uma projeção, os ganhos só no estado de São Paulo, na valorização de imóveis, aluguéis, IPTU e etc., equivaleria a quase 15 bilhões em 20 anos. Quer dizer, é muito recurso represado em áreas do saneamento, porque o saneamento é transversal, ele ajuda a cidade como um todo, ele ajuda o turismo, a educação, enfim, nós não temos que falar tudo que o saneamento ajuda, mas isso aqui é para dar números. O saneamento realmente traz muito benefício. Aqui, postos de trabalho no turismo. No Ceará, a universalização do saneamento poderia gerar mais 36 mil postos de trabalho. Hoje são 43 mil trabalhadores ligados ao turismo no Ceará. Nós estamos falando de quase dobrar o número de postos de trabalho no turismo. Então, o Nordeste seria a região mais beneficiada pelo saneamento por conta das suas belíssimas praias, né? E aqui, investimentos. Nós temos, em 2013, nós tivemos um investimento da ordem de 10,5 bilhões e nós temos que chegar nos 16 para seguir com o Plano Nacional de Saneamento. Então, apesar dos avanços, nós ainda estamos distante da meta projetada pelo governo federal para que a gente tenha todo mundo com água e esgoto em 2033. Aqui são esses 7 estados, eles contemplam 73% dos investimentos. São Paulo, sozinho, é 1/3 do que o país investe em saneamento. Nós precisamos mudar isso daí. Quer dizer, nós precisamos que estados menores, como os estados no Nordeste, os estados do Norte, do Centro-Oeste, também tenham uma política mais agressiva de investir em saneamento, porque senão a gente não vai chegar nessa meta da universalização. Pelos nossos cálculos, das 100 maiores cidades, aproximadamente umas 40 não chegarão à universalização em 20 anos a se manter os indicadores, o avanço dos últimos anos. Então, nós estamos falando de cidade pequena, nós estamos falando de cidades acima de 250 mil habitantes.
Então, isso significa que há um desafio enorme, mesmo nas maiores cidades brasileiras, aquelas que sabem fazer projeto, que têm uma estrutura, uma boa empresa de água e esgoto. Nós precisamos fazer várias coisas aí para poder... Aqui algumas sugestões. Desburocratização do acesso aos recursos. Senadores, a gente precisa entrar nessa discussão. Segundo o cálculo que nós fizemos com a ESB e a ABDIB, entre a apresentação de um projeto aqui em Brasília e o recurso sair, são 23 meses. O saneamento não aguenta 23 meses para aprovar um projeto. Nós precisamos encontrar formas do recurso chegar mais rápido. Senão, daqui a 20 anos, nós vamos estar fazendo audiência pública aqui para falar de saneamento. A alteração da responsabilidade individual. Os técnicos hoje têm medo de aprovar projeto de saneamento, porque eles são responsabilizados na pessoa física. Isso é uma discussão que a gente precisa também fazer, porque os técnicos muitas vezes acabam colocando empecilhos, pelo em ovo, para se proteger de alguma irregularidade que por acaso ele não tenha visto, e a gente não pode mais aceitar. Aumento na eficiência na gestão do saneamento, fortalecimento das decisões regionais. Aqui tem o caso de Santa Catarina, de São Paulo, que está aprovando o projeto por bacia hidrográfica. Nós temos que caminhar para isso. Não dá para o município caminhar individualmente. Municípios abaixo de 50 mil habitantes, 30 mil, 20 mil... Esses municípios não conseguem sair do lugar. Nós precisamos uma articulação aqui apontada pelo governo federal de aprovar planos e recursos por bacia hidrográfica, porque a gente ganha escala na solução. Independente de quem vai operar o saneamento, se é privado, se é municipal, se é estadual, isso não interessa. O importante é que o gato casse o rato. Nós não podemos cair nessa armadilha de ficar discutindo mais quem é o titular desse treco. O desafio é enorme e é de todos. Então, nós precisamos ganhar escala, fortalecer as decisões regionais. Ampliar as parcerias público-público e público-privada. Não é só público-privada, é público-público. O caso que a Sabesp fez com a Casal, por exemplo, é um exemplo belíssimo de transferência de tecnologia. Por que não as empresas públicas se aproximarem das outras empresas públicas para transferir tecnologia, recursos? Prioridade nas licenças ambientais. Tudo isso, governador Alckmin, nós temos registrado. A gente pergunta para os tomadores de recurso do PAC quais são os grandes gargalos que eles têm para que aquelas obras não andem. E uma coisa que aparece todo ano é licença ambiental, demora na licença ambiental. Se a gente não tratar o saneamento diferente, nós não vamos caminhar. Então, licença ambiental é um nó gigante também. Aperfeiçoamento dos mecanismos de regulação, valorização do saneamento na sociedade. Em 2009, nós fizemos uma pesquisa, governador Alckmin, senadores. 30% da população não sabia o que significava saneamento básico. Isso caiu para 13% há 2 anos atrás. A gente ainda tem uma parcela da população que não sabe nem o que significa saneamento básico. Nós temos que caminhar bastante e é necessário campanhas de educação ambiental atreladas aos projetos. O que nós defendemos? Que quando uma cidade, um estado receba um recurso, que ali tenha uma porcentagem de educação ambiental, para que a população seja informada do que está acontecendo. Bom, termino aqui. Boas iniciativas. O arranjo institucional do Ceará, redução na burocracia, esse movimento que a ESB está tocando com o Trata Brasil, CNI e ABDIB, os planos municipais por bacia de São Paulo, Santa Catarina e Ceará, as parcerias público-privadas, caso do Grande Recife, que o doutor Roberto vai falar, das SPS que a Sabesp fez, dos casos da Zona Oeste do Rio, o movimento Água para São Paulo, tocado pelo governo do Estado, e mais o diálogo estabelecido entre os 3 estados da crise, as agências intermunicipais, os avanços do Paraná são dignos de registro, redução de perdas, várias cidades indo muito bem, e o projeto do senador Serra de criação do REISB. É isso. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Edson e passo a palavra ao senador Fernando Bezerra. Senhor presidente, eu ofereço agora a palavra ao presidente da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento e também presidente
da Compesa, da Companhia Pernambucana de Saneamento Básico, doutor Roberto Tavares. 10 minutos, Roberto. Alô. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da comissão, o senador Garibaldi Alves, cumprimentar o senador Fernando Bezerra Coelho, senador pelo meu estado, cumprimentar o governador Geraldo Alckmin, o presidente do Trata Brasil, Edson Carlos, o Walter Gomes, diretor-geral do DENOX, senhoras e senhores senadores, imprensa. Queria dizer que é muito importante, né, que essa discussão ela esteja ocorrendo aqui imagino que seja uma comissão mista, né, é só do Senado? Uma comissão do Senado. Ele imaginou bem, né? Desculpa, foi pelas citações iniciais, né? Mas, ou seja, um tema que infelizmente ele não esteve, né, nos movimentos de 2013, nas passeatas de junho, né? Eu não vi nenhuma placa defendendo mais saneamento. Eu vi mais educação, vi mais segurança, mais saúde, procurei saneamento, não achei. Queria crer que as pessoas, quando pedem saúde, elas estão pedindo também saneamento, mas nem sempre esse link é feito. Então, eu queria dizer aqui, agradecendo aí o convite do senador Fernando Bezerra Coelho, dizer que eu tive a honra de chegar nesse setor há 9 anos. Eu sou de carreira do Fisco Estadual, sou auditor de carreira da Secretaria da Fazenda e fui convidado pelo saudoso governador Eduardo Campos, né, ainda em 2006, que disse, sua missão agora é na Compesa, na Companhia de Saneamento. Eu, dentro do Estado, não sabia, não tinha dimensão, né, do que é uma companhia de saneamento, dos desafios, do volume de recursos que gira, né, mas nós estamos hoje eu estou como um veterano do setor, sou o presidente da associação, né, e é um setor apaixonante só pelo que falta fazer, porque nada do que é feito, né, ele tem a visibilidade que uma praça da Academia das Cidades, que uma simples ponte, né, gera para a população. Então, ou seja, são obras de fato enterradas, a redução de perdas é uma obra escondida, uma obra demorada e muitas vezes não tem sido valorizado pela sociedade. Eu tentarei ser breve aqui para que a gente possa ter mais tempo, não só para o governador Alckmin, mas também para que a gente possa ter mais tempo para o debate. A AESB é uma associação que representa todas as empresas estaduais do Brasil. Na verdade, nós temos 25 empresas estaduais no nosso país. Nós atuamos em mais de 4.000 cidades brasileiras e atendemos 75% da população urbana do país. Então, aí eu queria fazer um breve comentário. Se quiser falar de saneamento, tem que falar com as empresas, que são elas que operam no dia a dia. Então, não dá para ter uma política que parte dela está no Ministério das Cidades, parte dela no Ministério da Integração, parte na Funasa, parte no DENOX, parte na Codevasf. Ou seja, a gente vai tendo diversos órgãos querendo tratar de saneamento e perdendo uma visão conjunta. E as empresas se submetendo a regras diferentes em todos os estados do país, né, com estruturas diferentes e tendo que dar resposta à sociedade. Então, ou a gente reorganiza isso, ou a gente vai ficar muito tempo discutindo e tendo pouca efetividade. Então, temos poucos estados que não estão presentes aí, mas estamos na maioria do país. Eu vou pular o histórico para que a gente possa ir direto aos pontos e dizer o seguinte: nós tivemos, no ano de 2007, pela primeira vez, um marco regulatório no setor, que foi a Lei 11.445. Veja, o marco regulatório do setor telecomunicações é muito anterior, setor energético de energia é muito anterior, e a gente está vendo aí, setor energético a gente tem uma crise hoje muito grande, mas um setor imensamente muito mais robusto, muito mais organizado do que o setor de saneamento. Então, nós temos uma lei que ela tem 8 anos e, na minha humilde visão, ela já precisa de uma reforma. Ela precisa de uma reforma quando ela tangenciou a questão da titularidade, né, e deixou um problema para ser discutido no tribunal.
lei boa é lei que se organiza, que o setor entende, que começa a funcionar. Quando precisa ir para o tribunal para interpretar a lei, a gente perde o controle, inclusive o Legislativo perde o controle, uma vez que foi ele que fez a lei, né, foi sancionada pelo Executivo, mas ela vai ser, entre aspas, regulamentada ou reconduzida pelo Judiciário. E aí a questão da titularidade, a que eu reputo como mais importante, é a questão, por exemplo, das regiões metropolitanas ou os sistemas integrados. Uma região metropolitana não pode se submeter a um plano municipal de saneamento de uma única cidade. A região metropolitana do Recife, ela não tem nenhuma barragem. Todas as barragens estão nos outros municípios. Então, eu não posso me submeter para a capital do Estado para poder atender a um plano municipal de um município que tem a barragem. Então, ou seja, como foi dito aqui antes pelo Edson, né, nós precisamos de pensar por bacia. E os sistemas integrados têm que ser pensados da forma como eles foram construídos, integrados. Nós vamos ter em Pernambuco o maior sistema integrado do mundo. Serão 1.300 quilômetros de adutoras, tirando água do Rio São Francisco e levando para 68 cidades uma população de 2 milhões de habitantes. Como é que eu vou funcionar como operador se eu tiver 68 planos municipais de saneamento apitando sobre esse sistema integrado, cada um olhando só o seu? E que dirá se tivermos 68 agências reguladoras? Porque, pela lei hoje, cada município pode ter a sua agência reguladora. Então, o que as companhias estão fazendo é entrando na justiça para diminuir a interferência política que, às vezes, alguns municípios têm sobre as suas agências reguladoras, porque o Brasil copiou esse mecanismo de alguns países mais desenvolvidos, mas tenho dúvida de quão maduro estejamos para ter uma atuação realmente imparcial, como deve ser, de uma agência reguladora. E aí eu queria me deter mais nos desafios da lei. A gente tem uma meta aí de universalização. O PlanSAB, ele traz aí uma meta de universalização que o saneamento ele tem 4 pilares, né? O esgotamento sanitário, o abastecimento de água, a drenagem urbana e resíduos sólidos. Os operadores tratam de 2 desses pilares, o esgotamento sanitário e o abastecimento de água. E dentro do PlanSAB, que foi feito pelo governo federal, está previsto que, para universalizar, precisaria investir 303 bilhões até o ano de 2033. Eu diria o seguinte, precisaria investir, então, cerca de 17 bilhões, 16 ou 17 bilhões por ano. No ano 2014, todas as empresas de saneamento juntas investiram cerca de 9 bilhões, dos quais mais de 3 foi a Sabesp, que é a maior empresa do setor. A Compesa tem feito um esforço grande de investimento, nós investimos 700 milhões no ano passado, fomos a 4ª maior investimento, em que pese sermos a 9ª maior em faturamento, ou seja, as empresas estão se voltando para fazer investimento e a força de trabalho é única. Então, se essa força está se direcionando para fazer o investimento, provavelmente está faltando na operação, num manejo, numa organização mais eficiente do setor. E aí eu queria pular para uma agência propositiva, né, da ESB. Primeira coisa que queria tocar é na questão da regulação. Nós entendemos que o único prestador para vários municípios, contíguos ou não, ele tenha que ter uma regulação única. Essa é a nossa defesa. Não tem como, nós temos mais de 5 mil municípios, não tem como que as empresas que operam em centenas de municípios consigam se adequar a ter um relacionamento com culturas diferentes em cada município, sem a visão integrada por bacia nesse aspecto, e inclusive com a uniformidade de fiscalização. A centralização dos recursos de saneamento. En passant, falei há pouco que nós temos recursos em diversos ministérios. Falta um dono para o saneamento. Quem é no país o responsável pelos resultados que nós temos ou por reverter os baixos resultados que nós temos? Nós temos 22 unidades da federação que coletam menos de 50% do esgoto.
Então, isso não é a companhia A, B ou C que é errada, que é ineficiente. O nosso modelo está falido. O nosso modelo que começou no Planasa, né, ele perdeu o fio condutor e esse resultado fez com que o nosso país estivesse dessa forma. Temos 5 estados que têm mais de 50%. E eu estou falando de coleta, senhores. Se formos falar de tratamento, aí começa a entrar na questão criminal, e aí eu queria dizer outra coisa: saneamento não é matéria criminal. Nós estamos tendo operações da Polícia Federal dentro das companhias de saneamento, como houve na Sanepar, como houve na Agespisa, no Piauí, como está havendo hoje em Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco. Então, ou seja, está tratando problemas históricos do setor como uma questão criminal do gestor de plantão. Eu sou gestor de plantão. Nós somos executivos do setor de saneamento, na maioria empresas controladas pelo Estado, que estamos tentando reverter essa situação. Mas nos falta uma lei, um marco regulatório que dê segurança jurídica, não só para os empreendedores privados que possam fazer parcerias, como também para os próprios executivos do setor público. Simplificação do processo de financiamento, não vou estender mais esse assunto. 2 anos que foram colocados, ou 23 meses que foram colocados há pouco, é para conseguir concretizar o financiamento. Eu não estou nem falando das liberações. As liberações de dinheiro ao longo do tempo, uma empresa que tem mais recursos, né, ela consegue fazer um caixa, antecipar com caixa próprio e depois resolver as pendências que a burocracia exige. Criação de um fundo garantidor para PPPs ou para alocação de ativos. Nós precisamos ter projetos estruturados, trazendo o capital privado em parceria com o setor público. Concordo que devemos acabar com essa discussão de municipal, estadual, público ou privado. Nós precisamos reverter o quadro de indicadores que nós temos e as parcerias são importantes. Nós temos hoje, em Pernambuco, a maior parceria público-privada do Brasil na área de saneamento. São 4,5 bilhões de investimentos para triplicar a cobertura de saneamento na região metropolitana do Recife, mas tenho que confessar, pouquíssimo apoio, ou pior ainda, pouquíssima discussão com os órgãos federais, né, que quisessem entender um pouco o nosso projeto para que pudesse, se for o caso, replicar para outros estados. Eu vou pular algumas coisas: infraestrutura para sanear, conjuntos habitacionais, Minha Casa Minha Vida, cada vez mais ampliando, indo para regiões periféricas, sem enxergar para onde o nosso planejamento de operacional está seguindo, e os moradores depois vão quebrar a panela na frente da companhia de saneamento como se fossem elas as culpadas por não fazer aquele investimento. Isso vale também para as áreas subnormais, que precisam de atuação do poder municipal, muito menos que da companhia de saneamento. A questão do PIS e COFINS, e aqui eu encerro, essa questão acho que é fundamental. Não tem sentido o governo federal liberar 16, 20 bilhões em linhas de financiamento e tirar 3 ou 4 bilhões por ano do setor de saneamento. Porque eu prefiro que diminua a quantidade de volume de recursos que são colocados à disposição das empresas, porque é um recurso com burocracia, e nos libere recursos que é injeção na veia, que é um recurso que já está dentro das companhias e poderia ser investido com muito mais velocidade e com muito menos burocracia. E, por fim, tinha esquecido desse ponto, a política energética específica para o setor de saneamento. Nossas empresas, elas são eletrointensivas. Nós gastamos cerca de 15% a 20% do nosso custo, ele é energia elétrica. Nós temos que criar estruturas adutoras e reservatórios, pensando que temos que parar 4 horas na ponta. Isso é, a ineficiência do setor elétrico está sendo importada e gerando ineficiência e custo adicional no setor de saneamento. Nós já temos tarifa diferenciada, mas isso não tem resolvido o problema. Inclusive com a bandeira vermelha que nós estamos aqui no país e os últimos aumentos que tivemos na questão da conta de energia elétrica, isso tem afetado drasticamente o caixa das empresas e vai afetar a pouca capacidade de investimento que ainda resta no setor. Então, como já cumpri aí o tempo, esgotei um pouco o tempo, eu queria agradecer a oportunidade de colocar a ESB à disposição dessa discussão e de contribuir com essa comissão para que possa atingir